Bem-vindos ao Podcast Integrative, um novo projeto, uma nova aventura. Meu nome é Carol Reis e eu vou ajudar vocês a conversarem com grandes nomes da área da saúde. E para começar esse projeto, nada mais especial do que conversar com uma especialista em emagrecimento e performance. Doutora Patrícia Torres, hoje a gente tem a honra de receber você. Vou apresentar ela um pouquinho. Ela é uma especialista renomada em diversas áreas da saúde e nutrologia. Doutora Patrícia se formou em medicina pela Faculdade de Medicina do Vale do Aço. Ela é pós-graduada em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e especialista em gestão do cuidado da saúde da família pela UFMG. Além disso, é mãe, é esposa. É um prazer imenso ter você conosco hoje. Me conta um pouquinho, se apresenta, doutora. Obrigada, Carol. O prazer é todo meu estar aqui hoje para falar desses temas que eu tanto amo. Bom, me apresentando é um pouquinho disso mesmo, né, que a Carol disse. Essa área é uma grande paixão para mim. Eu acredito que realmente você não trabalha quando você faz aquilo que você ama. Isso surgiu na minha vida como oportunidade de fazer aquilo que eu gostava como meu estilo de vida. E o que eu buscava para mim e para minha família, eu pude alcançar isso profissionalmente para os meus pacientes. Então, hoje o nosso foco de trabalho é em saúde, qualidade de vida, emagrecimento e tudo aquilo que o indivíduo busca para a sua longevidade, envelhecer com saúde. Doutora, a gente fala muito sobre estilo de vida, mas o que é estilo de vida? Porque, assim, falar o que a gente tem que fazer, o que todo mundo sabe, mas o que é estilo de vida? Carol, assim, estilo de vida é aquela rotina que você adota como hábito, né? Seja ela qual for. Quando a gente diz assim, estilo de vida saudável, quais são as medidas que você adotou para a sua vida enquanto rotina que vai te levar à saúde? Né? E nós temos alguns pontos que a gente coloca como cruciais neste estilo de vida, que é, em primeiro lugar, né, alimentação saudável, equilibrada, né, atividade física, se você pratica uma atividade física regular para ter impacto na prevenção de doenças, a qualidade do seu sono, a sua saúde intestinal, a saúde mental, que é importantíssimo, né? Como que anda essa conexão aí cérebro-corpo, porque tudo começa pela mente. Então, estilo de vida saudável nada mais é do que seus hábitos, suas medidas adotadas para que você alcance saúde e prevenção de doenças. Assim como existem pessoas que estão adeptas a vários estilos, né, que nos levam ao contrário. Só um exemplo aqui para ficar bem claro. O tabagista, o etilista, o sedentário, né? Eles estão ali dentro de um contexto de estilo que, pelo contrário de saúde, vai levar aquele indivíduo a doenças, né? Aumento de risco de doenças. As pessoas falam muito de tempo, né, doutora? Que tempo... eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Como que a medicina integrativa, né, a medicina que você trabalha hoje, ela lida com esse tipo de desculpa? Porque, para mim, são desculpas. Na verdade, assim, é um desafio, né? Porque todos estamos inseridos em um contexto de correria, né? Está todo mundo na correria, com dificuldade de organização e de definição de prioridades. Quando a pessoa chega e fala, eu não tenho tempo para investir em saúde, eu abordo ela. E o tempo para a doença? Você vai ter que ter, né? Obrigatoriamente. Então, a partir do momento que aquele indivíduo ele adoeceu e ele está em um contexto de doença que o leva a limitações, ele não tem mais escolha. Dessa forma, deve ser abordado também a falta de tempo para a saúde, né? Como prioridade, né? Ou eu tenho tempo para a minha saúde, ou, obrigatoriamente, eu terei que ter tempo para a doença. Qual é a melhor escolha? Né? Então, assim, é difícil, a gente está ali para justamente conseguir ajudar este indivíduo a alcançar, né, essa organização com prioridade em saúde, mas
é um ponto assim chocante, mas que deve ser abordado. E tem que ser sustentável também, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu vou começar hoje, eu vou ir na academia, eu vou no CrossFit depois que eu sair da academia. Ter uma semana nunca mais foi em nada. A gente fala muito dessas loucuras aí que as pessoas falam, a dieta, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Como que a gente consegue lidar com isso para a gente poder manter um estilo de vida sustentável? Porque o emagrecimento, né, que é o grande foco que a gente tem aqui hoje, ele é construído, ele não é assim, emagreci, pronto, posso parar. Porque as pessoas elas têm essa noção, vou começar uma dieta e eu tenho data para terminar. Como que é isso? É uma coisa que eu falo muito com os pacientes justamente nessa questão o pouco por muito tempo é muito melhor do que muito por pouco tempo. Então, as pessoas elas têm realmente essa tendência, tá, a chegar naquela euforia, naquela animação e radicalizar, fazer dietas extremamente restritivas que não são sustentáveis, como você mesmo disse, e se exercitar, e é uma mudança que não cabe dentro da realidade para manutenção. Então, deve ser abordado dessa forma, né, que a pessoa dê um passo de cada vez e que pequenas mudanças já são importantes. Aquele indivíduo que não tomava água começa a tomar, que dormia de madrugada, a gente já começa a ajustar o sono. Hoje você vai dormir 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes. E atividade física, um passo de cada vez, até que se torne uma rotina. Porque manutenção trata-se disso, né, de mudanças sem data de início, sem data de fim, né, mudanças com o estilo de vida mesmo. Porque o emagrecimento ele não é ali um período, não vou emagrecer nesse período e pronto, depois eu posso voltar a viver minha vida. Exatamente. As pessoas pensam muito isso, né, não, vou fazer uma dieta aqui porque eu tenho um casamento daqui a 1 mês, depois que esse casamento passar, eu volto para minha vida normal. Uhum. E é uma questão você falou rotina, uma questão de rotina, de hábito, né? Isso. E é uma pergunta que eu me deparo muito, né? Quantos quilos eu vou perder em quanto tempo? Então, quem está me perguntando isso, eu já identifiquei que ainda não está com a mentalidade para mudança de estilo de vida, para manutenção. Ela está com uma preocupação em curto prazo. A gente entende que, inicialmente, todo mundo que tem um objetivo, ele quer ver o quanto antes o resultado, até mesmo para conseguir dar uma continuidade, né? Para motivação pessoal. Mas eu explico muito isso, vamos mudar a mentalidade. Eu entendo da sua urgência, mas o ganho de peso, todas as queixas que chegam até mim, elas não foram construídas no último mês. Elas vêm de longo prazo. Então, essa mudança também, e a melhora e os resultados, a gente não vai conseguir de forma aguda, do dia para a noite. Então, a gente vai demandar tempo também. Mas a gente entende da urgência de quem chega para a gente, né? Essa necessidade mesmo do resultado. O imediatismo, né? Ele está muito presente no meio de todo mundo, assim, hoje em dia. E o que eu vejo muito é que as pessoas se comparam muito com personagens na internet, né? A internet é muito positiva, mas ela traz um nível de comparação muito alto para as pessoas, os influencers. O que a senhora me diz sobre esses milagrosos da internet? Eu tomo isso que eu emagreci em 20 dias, eu perdi 10 quilos. E as pessoas, por mais esclarecidas que elas sejam, elas acabam se comparando com esse mundo inalcançável. Sim, são promessas, né? E promessa vende. Então, não adianta, ela atinge ali todo mundo e atinge na dor, né? E atinge na sua dor prometendo um resultado surreal, né? Esse é outro desafio, né? Quando chegam essas comparações até mim, inspirar é uma coisa, comparar é outra, né? Ninguém é igual a ninguém e não existem resultados milagrosos
que não comprometem sua saúde. Uma coisa que eu explico também é que corpo perfeito nem sempre é saudável. Então, às vezes, a pessoa traz um comparativo de um corpo atlético extremamente definido, de talvez até mesmo de um atleta, né, um profissional de alguma competição, e deseja aquele resultado, ou do influencer digital que prometeu resultados inalcançáveis com dieta e atividade física. Isso existe, tá? O nosso corpo ele tem um limite fisiológico, então nem sempre a gente vai alcançar um resultado extremamente estético só com dieta e atividade física, né? Com certeza existem aí recursos ergogênicos por trás. E é difícil abordar isso, né? Mas é preciso ouvir, né, às vezes, né? Você tem que falar a verdade para aquele indivíduo para você não prometer além do que ele está buscando, né? E as pessoas primeiro elas vão pela onda da internet e aí se frustram. Isso. Se frustram e pode gerar ali uma ansiedade, um grau de depressão. Porque, assim, se aceitar, a aceitação do próprio corpo, do organismo, é uma coisa. Eu penso assim. Mas se contentar é uma outra coisa. Se acomodar, né, na verdade. Se aceitar, ok. Você precisa se aceitar, porque é uma questão de saúde mental mesmo. Agora, se acomodar com aquela situação é outra e não é só por estética, né? E como que o emocional da pessoa ela influencia no processo de emagrecimento? Totalmente, né? Eu tenho abordado isso muito recentemente, que a mudança começa na mente. Começa, continua, termina na mente, né? A partir do momento que você decide e você se coloca disponível para mudar, já é um grande passo. Já é metade do caminho ali. E a partir daí surgem os desafios, né? Que vem da grande importância de ter um profissional do seu lado, te acompanhando, te guiando. Porque a gente magnetiza tudo aquilo que a gente pensa. Né? Então, os pensamentos, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, comigo não funciona, né? Que são frases muito comuns, comigo não dá certo, eu não sei por que eu não emagreço, eu faço tudo certo e não emagreço. Essas frases cotidianas são todas frases negativas, né? Que a gente já está começando errado. Então, a gente se dá desculpas, como você disse, né, para justificar a nossa própria realidade. É comum do ser humano isso, né? Não se culpar e conseguir achar justificativas para aquele contexto que ele se encontra. É mais fácil. Então, a mudança mental, ela é crucial, ela é essencial. Às vezes, eu digo que uma prescrição minha é acompanhamento terapêutico com um psicólogo. E alimentação é muito comportamento também, né? A gente come as emoções. Então, tá ansioso, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comemorar comendo. E aí piora depois, porque a culpa, ela vem... Isso. Assim, nossa, mas eu mereço só um docinho. Merecimento. E no final das contas foram 10 docinhos e uma culpa enorme. Exatamente. Então, assim, é o merecimento, é a recompensa. Eu trabalhei o dia todo, eu cheguei em casa, eu mereço comer o que eu quero, o que eu gosto, né? Ai, minha vida é muito corrida, só se vive uma vez, né? E a comida, ela não é para nos contentar dessa forma, né? O alimento, ele tem a função de nutrição. Então, a gente tem que conscientizar isso, né? A minha válvula ali de escape não tem que ser só o alimento e como principal fator. Ele está ali para nos nutrir, para desempenhar importantes papéis no processo de saúde e doença. Então, a gente tem que mudar essa consciência aí da alimentação como fonte de prazer. Doutora, e assim, quais são as dicas para quem está começando o processo de mudança do estilo de vida que você tem, assim, principal? A principal é um ponto que eu já até abordei aqui. Vamos começar um passo de cada vez, com mudanças que às vezes aparentam ser pequenas, mas não são.
Se não toma água, vamos tomar água. Se não come saudável, vamos começar introduzindo alimentação saudável, com disciplina, cada dia um pouquinho mais. Movimentar da forma que a pessoa conseguir inicialmente. Correção do sono, um passo de cada vez. Abandonar a tela ali na hora de dormir. Todos esses pontos, eles vão impactar muito no resultado final. E eu estava vendo alguns dados que mais de 40% da população mundial hoje tem algum grau de sobrepeso ou obesidade. É um número muito gritante, porque a gente sabe que a obesidade ela pode causar um monte de doença e piorar um monte de doença por aí, né? Sim. É bem complicado, porque não é uma questão só de estética, apesar de que eu acho que o ponto estético ele é importante sim. Se é algo que me incomoda do ponto de vista estético, porque também não precisa ter aquele corpo seco, definido, sarado, que as pessoas imaginam quando a gente fala de emagrecimento, para ser saudável. Exatamente. Ou eu estou errada? Não, é justamente isso que eu disse, né? O corpo perfeito não quer dizer que ele está saudável, né? A gente tem um limite fisiológico, né, que a gente consegue chegar e muitas das vezes as pessoas pagam um preço alto em busca de perfeição. E elas só enxergam isso quando a conta chega. Até então, tá tudo certo, o foco é só estética. Começou a dar errado, a conta, aquele preço ali começou a chegar, aí sim, eles chegam até a gente desesperados. Meu Deus, me ajuda, né? Eu preciso reverter essa situação, eu usei isso, eu usei aquilo, e agora eu não sei o que fazer, está acontecendo isso e isso comigo. Aí sim, é o momento que cai a ficha, né? Nossa, esse corpo aqui não é saudável. É um corpo esteticamente muito atrativo, mas não é saúde, entendeu? E a estética, Carol, é o que traz até a gente o paciente, muitas das vezes, né? Ele chega até mim, ele sabe que ele quer emagrecer. Ou ele traz a fotinha do corpo, da influencer, do influencer, e sabe que ele quer aquilo ali. Mas, em sua maioria, eu poderia dizer mais de 90%, eles estão com diversas queixas, né? Não dormem bem, o intestino não funciona, são ansiosos, tomam antidepressivos, e aí eles não fazem ideia que é necessário uma abordagem integral e que tratar todas essas pontas que estão soltas, o resultado, o reflexo também é a sua composição corporal. Porque igual eu falei, eu acho de fato que a parte estética ela é importante, só que eu acho que a saúde ela tem que falar mais alto. Porque, assim, se for olhar por estética, as pessoas falam, você pode beber sua Coca-Cola zero todos os dias. Você pode comer tudo aquilo que é 0 calorias, fica à vontade, não engorda. Sim. Só que a gente também entra num outro ponto, a inflamação do corpo. Porque tudo isso a gente sabe que continua sendo prejudicial. Pode ser 0 calorias, mas continua sendo prejudicial e gera uma inflamação. O que é o que todo mundo fala, inflamação? Corpo inflamado não emagrece. Exatamente. Assim, um ponto que você disse também que é extremamente importante. Vamos pegar a Coca-Cola zero, tá? Todo déficit calórico, ou seja, qualquer dieta que você está ingerindo menos do que você gasta, você vai emagrecer. Qualquer dieta, né? Pode ser a dieta da lua, pode ser, enfim, qualquer dieta. Déficit calórico, perda de peso. Aí vem o ponto, né, que a gente bate tanto na tecla, os profissionais médicos. Essa perda de peso, ela está sendo saudável ou não? Né? Existem calorias vazias, alimentos com alto teor de calorias, nada de nutrientes. Existem nutrientes que têm alto teor calórico. Então, por isso a importância de um cardápio ali montado dentro da sua realidade, das suas condições de saúde. Então, muitas vezes o indivíduo comia 3, 4 pedaços de pizzas, vou dar um exemplo prático, e começa a comer uma. E começa a caminhar, a correr. Ele vai emagrecer? Vai.
Ele está mudando o hábito? Não. Então, às vezes, num determinado prazo, que é aquilo que a gente falou, ele deu início, ele deu fim para a dieta, ele vai comer menos, ele vai gastar mais, ele vai gerar um déficit calórico e ele vai emagrecer. Ele vai se manter magro? Não. Porque ele não mudou o hábito. Então, a partir do momento que aquela data do fim chegar, ele vai entrar naquilo que a gente chama de efeito rebote, que vai retomar, porque aquele ciclo vicioso ali, ele está instalado. E um corpo inflamado, que você perguntou, está relacionado principalmente a uma condição que a gente chama de resistência insulínica, né? Que é um grau elevado de insulina que a gente precisa em nosso corpo para retirar a glicose da corrente sanguínea ali. Os principais vilões para que isso aconteça são os açúcares e farinha branca. Qual que é o prejuízo de alguém que está nesse contexto de resistência insulínica? O risco principal, né, futuro de doenças cardiovasculares e suas complicações, a diabetes, né, gordura no fígado, alterações de colesterol, como triglicérides, né? As pessoas acreditam que somente a gordura que vai impactar nisso. É gordura no fígado, é alteração de colesterol, eu não posso comer gordura, não posso comer fritura. São isso que é o raciocínio da sociedade. Mas os principais vilões, na realidade, é o açúcar e a farinha branca, que são as condições que mais levam a esse contexto de resistência insulínica. Falando um pouquinho desse contexto, eu ouço muitas pessoas falam muito, mas eu quase não como doce. Não é só o doce, né, doutora? Não é só o doce, né? O doce que as pessoas pensam é o doce ali, né, escancarado. Mas as massas, né, como eu disse, a farinha branca, um alto índice glicêmico é uma alimentação baseada em carboidratos simples que vão subir de forma rápida a glicose ou açúcar no seu sangue. Exemplo, arroz branco, batata inglesa, padaria em geral, tá? Massa, macarrão, fast foods, tudo isso. E aí, falando da sua expertise, doutora, como que a nutrologia ela auxilia nesse processo de emagrecimento? Nossa, eu sou suspeita, auxilia tanto. Olha, o que a gente tem como base, né, como conhecimento, assim, essa abordagem integral, né? O que seria isso que tem sido tão falado também nas redes sociais? Você chegou com o objetivo de emagrecer, mas o emagrecimento ele é complexo e ele é multifatorial. E cada um está dentro de um contexto que precisa ser abordado individualmente. Então, primeiro ponto, identificar quais são os seus fatores ambientais que estão prejudicando o seu emagrecimento. Após isso, quais são os fatores internos, né? Endócrino-metabólicos, a sua saúde em geral que esteja influenciando no emagrecimento. Porque existem, sim, alguns déficits, alguns distúrbios que podem impactar no seu resultado, né? Que podem auxiliar na dificuldade de perder peso, né? Meu peso estagnou. E aí, qual o motivo disso? Então, identificar mesmo aquele ser humano ali que está na minha frente, quais são as suas condições que estão ou dificultando, ou que podemos otimizar, ou que podemos ajustar para chegar no ponto que é o desejo dele, que é o emagrecimento, e o nosso, além do emagrecimento, a saúde dele, o impacto na qualidade de vida e na prevenção de doenças. Eu acho que eu estou tendo uma aula aqui para mim mesma, né? Que já comecei a identificar vários pontos que eu preciso melhorar. Mas vou dar minha desculpa. Minha desculpa é minha família, que junta para comer para tudo. E falando em família, as pessoas chegam comentando muito sobre os milagres que a gente já conversou. As tais canetas emagrecedoras. Tá em alta aí. Todo mundo falando, fulana usa, fulano usou, perdeu tantos quilos. Como que esses medicamentos eles atuam
e se eles realmente podem ser usados, se não podem, como é que é? Olha, a caneta, ela está em alta, né? Mas vamos colocar aí a caneta como um tratamento de obesidade, né? O que eu percebo é que está tendo um uso indiscriminado, né, de medicamentos que eles conseguem sim comprar sem receita médica, não sabem dosagem, não sabem se é indicado para eles ou não. E aí não funciona, né? Porque tudo que funciona é tudo que é bem indicado. Então, eles não passaram por uma avaliação, eles não sabem se é o caso deles. Mas, enfim, tratar a obesidade é, às vezes, necessário. Eu não condeno isso, eu não condeno o medicamento para emagrecer, porque gordura é maléfico, aumenta o risco de doenças, né, nos levam a condições que dificultam essa prevenção. A gordura ela começa a se comportar como um órgão endócrino, então ela faz vários desajustes. Então, assim, eu não vejo problema nem preconceito vamos colocar aí, né, para que entendam, tomar um remédio para emagrecer, se naquele momento você precisa e você encontra dentro de uma indicação clínica. Tá? O problema é o uso indiscriminado, sem conhecimento se é o medicamento mais indicado para eles. E tem também as dietas. Dieta cetogênica, dieta não sei mais o que, jejum intermitente. Esse tipo de acompanhamento, de forma de fazer a dieta, ela é para todo mundo? Ou funciona, ou é conversa fiada? Olha, eu sou uma grande defensora do jejum, tá? Eu realmente, quando eu paro para estudar jejum, os artigos, as atualizações, a gente tem muito impacto na longevidade, tá? O jejum, ele auxilia em vários pontos, inclusive na resistência insulínica, igual a gente conversou. Jejum é para todo mundo? Não, nada é para todo mundo, né? Assim... nada igual, toda dieta funciona, mas não sabemos se é ideal para você. Uma coisa também que é importante é o nutricionista, né? O nutricionista é essencial nesse processo. O médico não exclui o papel do nutricionista e o nutricionista não exclui o papel do médico. Eles caminham juntos. Então, a nutrologia, você consegue identificar ali nutrientes que estão participando do processo de saúde e doença e orientar. É diferente da prescrição do nutricionista, né? Então, eu sempre conto com o apoio desses profissionais também para estarem auxiliando ali o paciente na dieta. Doutora, quando a gente fala de nutricionista, a gente lembra muito de suplementação. Esses suplementos, tanto para ajudar no processo de emagrecimento, quanto para ganho, performance, pré-treino, termogênico, a gente pode usar sem prescrição mesmo? Faz mal, não faz? Poder todo mundo pode, né, Carol? Nada que você pode, às vezes, não te convém, né? Não te convém, eu costumo dizer. Olha, isso aí, às vezes a gente está maquiando um problema. Não estamos tratando causa, né? O indivíduo não tem energia para treinar. Vou tomar um termogênico. De manhã eu acordo cansado, eu não consigo ir para a academia, eu vou tomar uma cafeína. Por que você não tem energia? Por que você não consegue treinar? Por que você não evolui em sua performance? Todas essas perguntas, elas têm causa, em sua maioria. Então, quando você coloca ali um suplemento aleatório, você pode estar apenas camuflando o sintoma de uma causa, né? O nosso corpo, ele desperta, ele te dá sinais. Então, ele pode estar camuflando ali, você está maquiando um sintoma de uma causa base que pode ser um processo que está se desenvolvendo. E quando a gente fala dessas causas, existem aí causas que, aí sim, quando bem indicadas, suplementação resolve? Existe. Não é só remédio, então? Não é só remédio. É porque eu acho que a gente menospreza muito a parte nutricional, né? Exatamente. A parte de nutriente como um todo. E eles são cruciais
nesse processo de desenvolvimento de doenças. Doutora, e emagrecimento e ganho de massa? Tem gente que fala que primeiro você emagrece, depois você ganha massa. Tem gente que fala que você ganha massa, depois você emagrece. Existe um ideal? Existe sim. É quase impossível você instituir os dois objetivos ao mesmo tempo. Geralmente, a gente escolhe, né, o que é mais importante naquele momento ali. É ganho de massa ou é perda de gordura? Porque são medidas diferentes, são suplementações diferentes, os nutricionistas vão prescrever dietas diferentes. Treino pode ser até mesmo igual. Mas a prescrição de dieta, de suplementação é totalmente diferente. E existe ali, assim, tem um momento do paciente, mas existe ali qual que é mais importante? Existe. Existe. Às vezes chega um indivíduo que fala assim para mim, eu estou com uma gordurinha localizada, eu quero perder. E eu não consigo perder. Quando você vai ver, é uma pessoa que tem uma baixa musculatura. Pouca massa muscular, pouca massa magra. A nossa massa magra é o tecido metabolicamente ativo, então é o que leva a gasto calórico. Se aquele indivíduo tem pouca musculatura, ele está com o famoso metabolismo mais lento, porque a gordura ela não gasta calorias. Então, às vezes, para você fazer um ajuste final ali, do objetivo estético, você tem que focar primeiro na ativação de massa muscular, que automaticamente a queima de gordura será maior. Então, existem essas circunstâncias aí que a gente define. As pessoas falam, você falou de metabolismo mais lento e eu lembrei. É uma outra desculpa, né? Não, eu não Sim. emagreço porque eu tenho um metabolismo lento. Existe isso de ter um metabolismo lento e ele é um empecilho para o emagrecimento? Olha, eu acho que nunca foi uma realidade, né, em consultório. A tireoide é muito atribuída, né, ao metabolismo lento. Realmente, um contexto inicial, né, onde há uma desregulação dos hormônios tireoidianos, pode sim dificultar, né, esse emagrecimento e facilitar o ganho de peso. A partir do momento que esse ajuste é realizado, já não é uma desculpa mais. E o tecido muscular baixo, ele também dificulta, né? Então, os dois principais pontos para esse metabolismo bom seria a massa muscular e um bom funcionamento tireoidiano. Entendeu? Que a gente consegue ajustar para auxiliar o paciente no resultado final. Entendi. Mas assim, só o metabolismo lento, porque às vezes as pessoas falam, mas eu quase não como, eu como muito pouco, ou eu como só verdura e carne, mas aí a gente vai ver a pessoa tem uma obesidade grau 2, 3, caminhando aí para uma condição pior. O metabolismo lento, ele é o suficiente, quando a pessoa fala que quase não come, para causar esse... Não, e essa pessoa, ela não tá tendo consciência da realidade, né? Geralmente, ela tem ali deslizes, tá? Que ou nem ela mesma se dá conta de que ela faz errado, porque acontece, tá? Da própria pessoa não saber o que ela está fazendo de errado. Então, para ela, está tudo certo. E também... em sua maioria, eles não estão, assim, inseridos num contexto que vão facilitar esse emagrecimento. Existe um ambiente obesogênico, né? Como você falou, minha família é minha desculpa. Mas isso é real, né? Quando as pessoas se unem ali com o mesmo propósito, o resultado ele vem. Então, quando a pessoa está num ambiente obesogênico, para ela, muita coisa é normal. Então, o tudo certo não é tudo certo. E qual que é a sua dica, assim, doutor, para a gente poder conseguir moldar melhor esse ambiente? Porque às vezes a gente não consegue simplesmente sair desse ambiente. A gente tem essa cultura aqui no Brasil, reunir para comer. E comer coisas palatáveis, ou seja, reunir para comer um churrasco cheio de pão de alho, farofa,
feijão tropeiro, aqui em Minas é muito comum. Quais que são as dicas para a gente conseguir começar a moldar esses ambientes? Porque a gente precisa do apoio do ambiente que a gente está, para poder seguir nesse projeto aí, nesse processo de emagrecimento. Só que muitas vezes eu não posso simplesmente sair, fugir desse ambiente. Sim, o tratamento da família é o nosso contexto ideal, né? Seria ótimo conseguir abraçar toda a família e mostrar para todos o caminho, né? Facilita para todo mundo, o resultado ele vem com mais facilidade para todo mundo. Mas para aqueles que ainda não alcançaram, né, essa condição ideal, a gente tem que dificultar o nosso próprio acesso naquilo que gera um ciclo vicioso. Né? Exemplo, o açúcar, né, até mesmo as massas, a farinha branca, o refrigerante. O que é isso, dificultar o acesso? Né? Você chegou em casa, você trabalhou o dia todo e você está cansado e vem a recompensa. Aí no seu corpo você já está no ciclo vicioso. Aí vem o desejo de quê? Daquilo ali, né? Se você abrir a geladeira, se você abrir o seu armário, ele vai estar ali. O que vai acontecer? Vou comer tudo. É isso. Então, assim, a gente tem que fugir dos nossos próprios erros e vícios alimentares. Né? No ambiente obesogênico é um desafio muito maior, né? Porque às vezes você está fugindo, seu marido não está, seu pai não está, então dificulta, né? Mas é trabalhar a mentalidade de todos mesmo, através daquele ali que você está tendo acesso. A gente voltando um pouquinho no que a gente estava falando de massa magra, você falou que quanto mais músculos, maior a chance dessa pessoa conseguir um processo de emagrecimento mais rápido. A gente pode falar. Eficaz. Duradouro ótimo. Também. Uhum. Né? E mulher, o problema ele sempre cai na mulher, porque até nisso o homem tem mais facilidade que a mulher. A perda de gordura, ele se dá por conta dessa quantidade de massa muscular? Sim, tem ativação também, né, hormonal, através da testosterona, né, que fisiologicamente os homens têm muito mais, né, uma média de pelo menos 30 vezes mais testosterona que as mulheres. Então, realmente facilita, e a mulher hoje é uma mulher que toma anticoncepcional, né, que é a nossa tristeza. Então, ela está fazendo um bloqueio ali do ciclo fisiológico dela e dos seus hormônios. Então, vai dificultar, entendeu? O anticoncepcional, ele atrapalha o processo de emagrecimento? Atrapalha, muito. Achei que era só de ganho de massa. Não, porque uma coisa está relacionada com a outra, né? E aí, quando a mulher termina essa fase de tomar anticoncepcional, ela entra na menopausa. Que exatamente. É quando ela já não pode mais ter filhos. E aí, não tem mais hormônio. Então, ela passou a vida tomando anticoncepcional. E aí, depois dos 45, 50 anos, ela já não tem hormônio. E aí? Passou a vida sem hormônio, né? Essa aí, que é um exemplo clássico. E aí ela tem que ser avaliada, né, dentro da nossa janela, que é o ideal, né? O que é isso? É uma janela que a gente usa para iniciar uma reposição hormonal com indicação. Né? A gente acredita não só na reposição hormonal, mas que as nossas células têm receptores. Então, até 5 anos pós-menopausa, a gente ainda tem receptor sensível em cada célula para a ação daquele hormônio. Após 5 anos, isso é questionável, tá? Hormônio causa câncer. Mito, né? Isso é um mito. Então, a reposição hormonal bioidêntica, bioidêntica é o hormônio que você produzia antes. Ele nunca te causou câncer, pelo contrário. O maior índice de doenças acontece pós-menopausa. Então, mas é um contexto, né? É uma consulta que deve ser avaliada, se aquele indivíduo tem indicação. Mas hoje, o que a gente quer? Que as mulheres não fiquem nesse contexto aí, que elas não tomem anticoncepcional na idade fértil, para a gente não ter essa menopausa química aí,
para que depois aconteça a menopausa mesmo e a gente viver uma vida inteira sem a exposição hormonal que a gente precisa. Então, quando a gente aborda ela antes, a gente já conversa sobre isso. Então, apesar da menopausa ser um processo aí que toda mulher vai passar, né, com o passar dos anos, se preparar para esse momento ajuda nesse processo de manter um corpo saudável, com baixo percentual de gordura? Com certeza, com certeza. Uma das preparações é justamente a questão da massa muscular. Musculação é uma coisa que eu costumo dizer que não é algo questionável. Né? A musculação é necessária. Os idosos todos deveriam estar na academia. Né? Foi até bom você falar de musculação. As pessoas falam muito que qualquer exercício é o suficiente. Então, não é bem por aí. Não é bem por aí. Às vezes, uma caminhada vai piorar o seu emagrecimento. Por quê? Porque você não está levando ali a ativação metabólica. Né? E o seu corpo... Se você estiver numa dieta restrita... e você está com calorias restritas e você começa a caminhar. O que seu corpo vai entender? Carol está caminhando, eu preciso de fonte de energia. Como que ele armazena energia? Em forma de gordura. Então, se você não estiver dando estímulo metabólico adequado, você pode armazenar gordura ao invés de queimar gordura. E existem aí estratégias nutricionais mesmo para esse ganho de massa? Existe, sim. Existe porque o nosso músculo, ele cataboliza, depois ele anaboliza. O que é isso? É como se ele machucasse ali, né? Para depois ele ter o crescimento. Então, existem suplementos que agem diretamente nesta ação, né? Para recuperação muscular, para o recovery, né? Que a gente chama. Quais que são os mitos assim, mais comuns no ganho de massa magra, no emagrecimento, de maneira geral? Performance. Não quero fazer musculação porque eu vou ficar muito forte. Né? Nem se a pessoa quiser. Quase 10 anos que eu tô malhando, eu não cheguei nessa fase ainda não. Então, assim, ficar forte. Quando a gente fala uma quantidade de massa muscular, massa magra adequada, eu não estou falando do indivíduo musculoso no sentido de volume. Eu não estou falando daquele atleta lá. Eu estou falando de uma composição onde você tem em sua minoria, na quantidade ideal, gordura, em sua maioria, musculatura. Tá? Isso está muito invertido hoje. A maioria dos pacientes que sentam na minha frente, eles têm mais gordura do que músculo. Então, esse é um mito que é importantíssimo. Você pode fazer musculação, você pode treinar pesado. Você não está correndo esse risco de ficar enorme, musculoso, não. Essa frase que você falou, eu faço tudo certo e não emagreço, eu como tudo certo e não emagreço. Essa pessoa ela não tem consciência dos seus próprios erros. Né? Isso tem que ser abordado. E a gente não pode depositar todas as expectativas em um único procedimento, não. Eu estou usando a canetinha emagrecedora, pronto, acabou. Não. Então, a gente tem que ter uma consciência para abordagem multifatorial, assim como a obesidade é complexa e multifatorial. O pessoal fala muito de genética. Genética é realmente determinante para eu falar se eu sou magra, se eu posso ser magra ou não? Porque muita gente fala assim, a minha genética não me permite ser magra. Eu sou gordinha e vou ser gordinha para sempre porque está na minha genética e tudo bem. Isso é comodismo. Né? Isso não é genética, não. Existe genética, sim. Né? Existem genes associados à obesidade. Existe teste genético para a obesidade. Mas os fatores ambientais, eles sobrepõem a qualquer fator genético. Inclusive em casos de doenças também. Né? Hoje a gente sabe que os fatores ambientais são os fatores determinantes para o desenvolvimento das doenças, mesmo doenças de caráter genético. Entendi. E o que a gente falou muito sobre o ganho de massa e tudo mais, mas o que contribui para a perda? Perda de massa muscular? Isso. Mulheres, uso de anticoncepcional, falta de musculação, né? A musculação é o que nos leva à ativação muscular.
Então, não adianta você chegar na frente do profissional e falar assim, eu quero usar um esteroide anabólico, um recurso ergogênico, que você não treina, né? Você precisa ativar essa musculatura. E, mais uma vez, idosos, né, pós-menopausa, homens pós-andropausa, todos deveriam estar na academia. Prevenção de osteopenia, de sarcopenia, de osteoporose. Então, o risco de fraturas nos idosos estão relacionados com isso. Baixa musculatura. Quanto menos músculo, maior a mortalidade Exatamente. do indivíduo, né? Tá. E anticoncepcional, então, é um fator de risco para a perda de massa muscular ou para o não ganho dela, né? E quais são as alternativas que a gente tem aí de método contraceptivo? Porque hoje a mulher é muito ativa só para ter... Olha, a gente ainda não tem muitas alternativas não hormonais, né? Uma delas é o DIU, né? DIU de cobre, DIU de prata com cobre, né? Que não são métodos hormonais. Preservativos. O risco da tabelinha, né? Que leva ao maior risco, porque é difícil ali para a mulher controlar realmente se ela está no período ovulatório ou não, né? Tem que ter um ciclo regular. Mas vale a pena. Eu vou te falar assim que eu nunca tive uma paciente que abandonou um método contraceptivo e se arrependeu. Porque os benefícios, eles superam. Inclusive, se tratando de libido, né? Que é o desejo sexual. Às vezes, as mulheres, quando a gente aborda isso, elas falam, não sei se está normal. Eu acredito que sim. Mas é aquela menina que começou a tomar anticoncepcional aos 15, 17 anos para espinha, iniciou a vida sexual e ela nunca soube, né? Ela nunca teve um parâmetro de libido sem anticoncepcional. Então, todas elas tiveram uma boa resposta quando elas tiraram. E aí elas perceberam que estava impactando no peso, né? Que estava impactando, sim, na libido. Então, há uma melhora muito grande. Para a gente facilita muito, né? Porque a gente consegue instituir tratamentos com melhores respostas e sem contraindicação ali de estar com o uso do anticoncepcional. Muita gente usa o anticoncepcional para tratar SOP, né? Síndrome do ovário policístico. E aí, como é que a gente faz se a gente corta? Olha, a SOP, hoje um grande fator de tratamento para a SOP é aquilo que eu falei lá no início, que é a resistência insulínica, né? Então, a SOP, ela melhora potencialmente, desinflamando o seu corpo e ajustando a resistência insulínica. Às vezes, no processo inicial ali, eu não vou mentir, né? A paciente está tão sintomática, com eixo tão irregular, que ela vai precisar usar o anticoncepcional para tratamento inicial. Mas não é algo para a vida toda, né? Nós não temos que deixar aquilo ali contínuo, com ela destinada não, eu tenho SOP, eu uso anticoncepcional para o resto da vida. Né? Não é assim. Que ela não trata, então, né? O anticoncepcional, ele não trata. Não, ele está apagando o nosso fogo ali, inicialmente. Às vezes é necessário, tá? Mas não é contínuo. Entendi. Não, e aí, depois que a gente tira o anticoncepcional também, a gente pode ter um período ali de várias coisas indesejáveis. Espinha, queda de cabelo, isso é o corpo se adaptando? Esses sintomas, eles são indesejáveis para a mulher e aí é onde a gente entra, né, a gente age para prevenir. Né, a gente chama de androgenização, né, que leva à queda capilar, ao aumento de acne. Então, a gente consegue intervir auxiliando nesses sintomas de forma que não seja com o uso de contraceptivo. Só que para a gente isso é uma resposta de quê? De que tem hormônio aí que não tinha antes. Então, é o seu corpo já reagindo, né? O seu eixo ali restaurando para que você tenha hormônios que antes não tinha. Esse processo de ajuste ali, ele vai passar e as coisas vão se regular posteriormente. Entendi. Bom, doutora, já tem quase 1 hora que a gente está aqui conversando. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente já está encerrando. Foi um sucesso esse primeiro podcast. Eu acho que a gente precisa de marcar outros, porque tem muita coisa ainda para a gente poder conversar.
Mas a gente falou de muita coisa, né? A gente falou sobre as desculpas, a gente falou das influências ou comparações, a gente falou de massa magra, de emagrecimento. Quem quiser saber mais também, nossos ouvintes, né? Todo mundo que está aqui ouvindo a gente, fala um pouquinho sobre... Queria agradecer, né, doutora? Fala um pouquinho sobre você, né? Como que a gente pode te achar? Bom, obrigada, Carol. Eu amei. Realmente o tempo voou com a gente aqui falando desses assuntos, que quando a gente fala do que gosta, realmente tudo flui, né? A gente está abordando esses temas também na nossa rotina, lá no nosso Instagram, tanto da Integrative quanto no meu pessoal, né? Vai estar aqui na tela seu Instagram. Então, tá bom. E é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade. Estou disponível para novas conversas, né? Assunto é o que não falta para a gente aqui, se tratando de qualidade de vida, de emagrecimento e de saúde. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem sempre aqui, nós estamos sempre aqui à disposição para poder atender vocês. Até uma próxima edição do nosso podcast e tenham uma vida plena e saudável.